E a palavra, Jesus disse: se você fizer a vontade do meu Pai, então Ele vai fazer as coisas na sua vida. Mas muitas vezes nós tentamos inverter as ordens. Nós queremos que Deus primeiro satisfaça a nossa vontade, e se der tempo, a gente faz a vontade dEle. Você está vivendo um evangelho que não existe. Não existe isso na Bíblia. Às vezes as pessoas falam: a família tem que estar em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. A Bíblia não fala nada dessas coisas. A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, que incluem tudo, tudo será acrescentado, tudo vai ser abençoado. Deus vai cuidar de você. Deus está cuidando de você. Oh, aleluia. Deus está cuidando da sua vida. Enquanto você louva, Ele cuida. Enquanto você glorifica, Ele cuida. Lembra-se do que aconteceu lá naquele monte, onde Moisés estava com as suas mãos estendidas, e quando ele fraquejava, as mãos dele desciam, o povo perdia. Quando você deixa de adorar, quando você deixa de louvar, a sua vida começa a declinar. Quando você deixa de buscar a presença de Deus, a sua vida declina. Mas então, quando você ergue as suas mãos, mãos levantadas, uma boca aberta clamando misericórdia, oh Deus, e um coração quebrantado, então Deus vem. Deus vem. Oh, aleluia. Satanás tem trancado as bocas de muitas pessoas. Está em você mudar isso. É você que muda. Entenda isso, meu irmão, é você. O primeiro passo é seu. Então Deus, Ele vem. Deus, Ele vem, Deus, Ele vem. Quando Ele vem, então atitudes. Ei, oh, prepara, Senhor Deus, prepara esta terra, a terra do coração, a terra desses corações, para que não seja apenas mais uma ceia, mais um levantar do cálice, mais um levantar da partícula, mas quando saem por estas portas, oh Deus, continue tudo a mesma coisa, que não seja assim, Pai. Oh Espírito Santo, o Senhor que convence, é o Senhor que abre a mente, é o Senhor que faz estas coisas. Eu peço que tenha misericórdia de nós. Oh Deus, e venha no meio do teu povo, Pai, tirando as escamas dos olhos. Venha, Senhor, no meio do teu povo, quebrantando esses corações. Venha no meio do teu povo, trazendo, Senhor, oh Deus, trazendo esta água fresca do alto. Oh, aleluia. Jesus disse: fazei em memória de mim. E na cruz haviam 2 ladrões. Um optou por escarnecer, o outro optou em reconhecer. Oh, aleluia, que você reconheça nesta manhã quem é Deus na sua vida. Oh, a Deus, a mesa está preparada. A mesa está preparada. Deus sabia que você estaria aqui e preparou uma mesa com os manjares espirituais. Mas você só pode enxergar esta mesa se você estiver em espírito e em verdade. Muitos não têm enxergado esta mesa. Muitos têm duvidado até de Deus. Muitos têm achado que todas essas coisas são desnecessárias. Mas, meu amado irmão, eu não sei qual é a Bíblia que você lê. Eu não sei qual é a Bíblia que você lê. Porque na Bíblia que eu leio, está escrito outras coisas. Na Bíblia que eu leio, diz que o Espírito Santo, ele tem que ser derramado. Na Bíblia que eu leio, diz que Jesus, Ele quer que você seja íntimo de Deus. Na Bíblia que eu leio, fala que nós podemos fazer aquilo que Jesus fez. Na Bíblia que eu leio, diz que o Espírito Santo é que nos capacita.
A Bíblia que eu leio fala que a igreja ela surgiu com a manifestação do Espírito Santo no dia do Pentecostes, onde ele foi derramado. Oh, aleluia! Por isso eu não sei qual é a Bíblia que você está lendo, meu irmão. Mas Deus está dizendo nesta manhã, que você pode mudar. Você pode renovar a sua mente, porque o Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo está sendo derramado. Eu quero que você não se contente apenas em ver. Irmãos, ver é bom, mas não é tudo. Não adianta você ver alguém ser curado. Não adianta você ver um milagre. Você precisa ter o Espírito Santo dentro de você. Oh, aleluia. Oh, chorecanda, baixei, araçá. Oh, ariquei, abaixo, vai ministrando, Senhor. Vai ministrando, Espírito Santo. Vai ministrando, Espírito Santo. Oh, eu aqui, Senhor, sou apenas um instrumento. Oh, arecanda, abaixei, vai ministrando, Espírito Santo. Oh Deus, eu não tenho poder nenhum, Pai. Eu não tenho poder nenhum, Senhor Jesus. É a Tua glória, Pai. É a Tua majestade, é a Tua presença. Por isso, Senhor, eu transfiro, Pai, toda a honra e toda a glória a Ti. Eu transfiro, Senhor. Oh, aleluia. Que nada adianta você ser aplaudido por homens, mas não ser reconhecido por Deus. Busque o reconhecimento de Deus. O reconhecimento de Deus, ele é eterno. O reconhecimento dos homens passa. Oh, Deus, essas coisas deste mundo passam. A sua juventude, ela passa. A sua força, um dia ela se acaba. Os seus amigos um dia vão embora. E nessa hora, você precisa daquele que nunca te deixou, daquele que sempre esteve com você, daquele que sempre está sendo desprezado. Porque Jesus, quando ascendeu aos céus, Ele diz: eu vou, mas eu deixo outro, o Consolador, que estará contigo até que eu volte. E você tem desprezado o Espírito Santo. Você não tem dado valor a Ele, que está 24 horas contigo. É aquele que pode te ajudar, te guiar. A palavra diz que Ele te guia em toda a verdade. Mas muitos não conhecem o Espírito Santo. Muitos não sabem o que Ele faz. Muitos não sabem que se não fosse por Ele, nós estaríamos condenados, porque nós vivemos a época da graça, a época do Espírito Santo. Oh, e o dia que Ele se for, a igreja sobe com Ele. Tenha em mente disso. Você tem que ser íntimo daquele que pode mudar a sua vida. O Espírito Santo é uma pessoa. Se você tratar bem Ele, Ele não vai te deixar. Mas se você desprezar, despreze uma pessoa para ver o que acontece. Essa pessoa, ela vai embora. Essa pessoa não quer ficar perto de você. Mas a palavra nos traz, Deus nos fala que eis que estou à porta. Igreja, esta porta é o coração de um convertido. Não é o coração de alguém perdido. Lá em Apocalipse, quando Deus diz: eis que estou à porta, Ele está à porta de igreja. Ele está à porta de pessoas que um dia estiveram intimidade com Ele. E Deus diz: eis que estou à porta e bato. Deus tem batido, irmão. Deus tem batido, Deus tem batido, Deus tem batido nesta porta. E há muitos têm até ouvido, mas não tem aberto esta porta. Mas Deus diz: se você abrir, então eu entrarei ali, eu cearei contigo. Oh, aleluia. Eu cearei contigo.
Deus nesta manhã está falando: abra a porta do seu coração. Abra a porta do seu coração. Se assenta, meus amados irmãos. Abra a porta do seu coração. Ei, alalabaxi. Pega a sua Bíblia. Ei, alalabaxurecandarabacei, anás. Abra a porta. Abra a porta do seu coração. Abra a porta. Oh, aleluia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Acharam? A palavra de Deus nos fala assim: nesta manhã, porque o reino de Deus não consiste em quê, irmãos? Mas o quê? Em virtude. Virtude significa poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quando Jesus estava no meio daquela multidão, e aquela mulher que tinha o fluxo de sangue chegou, ele diz: alguém me tocou. E os discípulos disseram: nessa multidão, como alguém pode ter te tocado? Um monte de gente está te empurrando. Mas ele diz: porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Irmãos, quando eu estava preparando esta mensagem, esse versículo falou ao meu coração. O interessante é que o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Porque nós estávamos aqui louvando, e ele diz: chame as pessoas. Nós temos que dar liberdade para ele fazer, irmãos. Nós poderíamos ter um protocolo, como em alguns lugares pode até ter, vamos cantar tantos cânticos, depois em tal horário vem a palavra, depois quando terminar tem uma oração, vamos servir a Santa Ceia. Deus, ele age no meio disso, age, mas com limitação. Nós precisamos sempre deixar ele fazer mais. E quando nós estávamos aqui, Deus pediu: traga as pessoas aqui à frente. Irmãos, quando uma pessoa recebe o toque do Espírito Santo, cada um reage de um jeito. Tem pessoas que caem. Tem pessoas que não acontece nada, mas algo acontece dentro. Amém? Nós, irmãos, temos visto pessoas que têm medo disso. Irmãos, você não pode ter medo de nada que vem de Deus. Se você tem medo das coisas que vêm de Deus, isso é algo maligno, que está tentando tirar a bênção da sua vida. Tudo que é do céu eu quero. A palavra fala que Deus, ele é o Criador de tudo. Pelo poder da palavra, ele diz: haja luz, e houve luz. Pelo poder da palavra, ele diz: se dividem águas e a porção de terra, e aconteceu. Pelo poder da palavra, fomos criados, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. E Deus então sopra o seu sopro de vida. E o homem então, ele surge. Mas nós fomos criados para louvor e adoração. O papel principal da criação de Deus, do homem, do início, é adorar, é glorificar. Mas o pecado tirou isso de nós. Nós fomos criados numa sociedade, numa época em que nós, em um determinado dia das nossas vidas, nós precisamos reconhecer Deus. Se lembre do dia que Deus te resgatou. Você já parou para pensar que aquela pessoa que te apresentou Deus é a pessoa mais importante do mundo para você? Aquela pessoa que te trouxe na igreja ou que falou de Jesus, de repente na rua, em algum lugar que você estava? Você deve glorificar e abençoar essa pessoa por ela ter aberto a boca e falado de Jesus. Porque hoje você está aqui. E a palavra nos fala nesta manhã que o reino de Deus não consiste em palavras, porque a verdadeira palavra, ela já se manifestou, que é a palavra de Deus. Estão entendendo, irmãos? A palavra de Deus, ela já foi manifestada.
Não existe nenhuma palavra maior do que a de Deus. Não existe nenhuma palavra que possa suprir a palavra de Deus. Ela é soberana e ela vai permanecer para todos sempre. É por isso que Jesus, ele disse algo muito importante para nós. Ele disse que ele não veio para julgar ninguém. Jesus não veio para julgar ninguém. Jesus não veio para condenar ninguém. A palavra nos fala que ele veio para salvar. Amém? Mas, irmãos, nós nos esquecemos que Deus, ele é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E que nós temos a palavra que já foi liberada já desde o início. Jesus, ele não veio para condenar. Sabe onde está essa palavra? Está lá em João, no capítulo 12, versículo 46. Eu quero ler para que vocês ouçam. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que nele crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim para não julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas a palavra ela continua, no versículo 48, quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem é esse que o julgue? Aqui responde, a palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Às vezes as pessoas confundem, o amor de Jesus, ele é soberano para encobrir os pecados. Irmãos, se você não amar ao Senhor, você tem a palavra que não vai voltar vazia. A palavra diz que num determinado momento das nossas vidas, haverá a justiça do Senhor Jesus. E quando esse dia chegar, você precisa estar com o sangue do Cordeiro sendo derramado sobre você. O Senhor precisa enxergar isso. E como eu mantenho, ou como eu mostro para Deus este sangue sobre mim? Nós vimos que o reino de Deus não consiste em palavras. É bem interessante, ontem algo aconteceu aqui, e depois eu estava refletindo em casa, e eu falei, puxa, isso daí tem tudo a ver com a mensagem que Deus está me dando. A minha filha estava aqui, eu dei uma bateria para ela, falei, segura para mim que eu preciso carregar para trazer hoje de manhã. A bateria estava numa capinha assim, estava escrito assim na frente, carregado. Mas eu sabia que precisava carregar, né? Ela brincou, está carregado já. Falei assim, mas só estar escrito não basta, tem que estar. E depois eu estava lendo essa palavra, o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas demonstrações do poder do Espírito Santo. Não adianta você dizer que você é um cristão, se na sua essência não se encontra nada de um cristão. Você está enganando a si mesmo. Irmãos, e as portas, elas estão abertas. E eu te pergunto, até quando você vai se deixar ser enganado? Até quando você vai tapar os seus próprios olhos? Porque você está brincando com a sua alma. Você está brincando com coisas eternas. Irmãos, os irmãos precisam procurar entender isso. Tem pessoas que não estão ligando mais para isso. Eu vivo a minha vida, eu faço o que eu quero e deixa para lá. Né? Um dia, se isso tudo for verdade, irmãos, só que quando chegar esse dia e não der tempo, não tem como voltar atrás. Ainda dá tempo de você lutar pela sua casa. Ainda dá tempo de você lutar pelos seus familiares. Se há pessoas na sua casa não convertidas, lute por eles. Mas você vai dizer, puxa, mas eu tenho tentado há anos. Irmãos, enquanto a porta estiver aberta, Deus te diz, esse é o tempo. Amém? Não desista. Aquele que permanecer fiel até o final, será vencedor. Mantenha a sua fé. E depois de alcançar essas vidas, o trabalho não termina, irmãos. Às vezes as pessoas acham que depois que a pessoa se converte, vem para a igreja, puxa, está tudo bem. Não está. Você tem que lutar agora para que a chama permaneça queimando. Porque se você não encher o vaso, ele esvazia.
E o vaso que agrada a Deus é o vaso cheio do óleo do Espírito Santo. Estão entendendo? Aí você diz, mas como que eu busco tudo isso? Irmãos, você tem que buscar tudo isso dia a dia. Amém? Amanhã, busque o Senhor. Na terça, busque o Senhor. Fale com Ele. Veja o que a palavra dEle tem a te trazer neste dia. Irmãos, a Bíblia diz aqui que o reino de Deus é demonstração do poder. Isso quer dizer que se nós tirarmos isso, resta apenas a religião. E Deus não se preocupa com a religião. Deus se preocupa com almas. Deus se preocupa com corações. Deus se preocupa com a sua vida. Jesus não verteu o seu sangue em prol de uma religião. Deus verteu o seu sangue em prol da sua alma. E a primeira coisa que Ele fez ao ressuscitar, Ele apareceu para algumas pessoas. Irmãos, nós vemos ali que Jesus já tinha feito tudo. Ele já tinha ressuscitado. Nós poderíamos dizer, não falta mais nada, faltava algo. Antes de ascender aos céus, Jesus disse que Ele precisava deixar o Consolador. Ele diz, eis que eu vou, mas alguém precisa vir, porque esses meus discípulos não podem ficar sozinhos. O Espírito Santo, ele faz o mesmo papel de Jesus que fazia naquela época. Jesus estava com eles, Jesus ensinava, Jesus mostrava, Jesus falava, Jesus fazia milagres, maravilhas. O Espírito Santo tem este mesmo papel hoje. A pessoa que anda com o Espírito Santo é a mesma coisa de você estar com Jesus do seu lado, falando, te orientando, como Ele fazia com os discípulos naquela época. Essa é a diferença. É por isso que lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz que para que você seja a testemunha realmente que agrade a Deus. Porque testemunhas podem aparecer de muitos modos. Alguém pode falar bem do Senhor Jesus. Alguém pode dizer, uma vez uma pessoa estava falando tão bem de Deus, falando não, para outra pessoa assim, você tem que se converter e tal. Aí depois eu perguntei para aquela pessoa, de qual igreja você é? Não, eu não sirvo a Deus nada, só que eu sei que é uma coisa boa que tem que ser feita. Aquela pessoa não conhece realmente a Deus. Irmão, somente falar não resolve. É por isso que aqui a palavra está dizendo, o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas Deus está esperando a sua atitude. Qual é a sua postura diante de tudo aquilo que Ele tem ensinado? É com a minha atitude que eu falo. É com a minha atitude, a minha demonstração, que eu realmente respondo para Deus o que realmente eu quero dizer. Porque a minha boca pode adorar ao Senhor, mas as minhas atitudes podem dizer, Senhor, tudo que você fez na cruz, na minha vida não serve. Esse é o conflito. É por isso que lá em Gálatas fala que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. A carne é a nossa essência, o Espírito é o que vem de Deus. E a palavra diz que este que vem de Deus é o que tem que dominar. O que vem de Deus é que tem que dominar nas nossas vidas. E como eu consigo essa ajuda, irmão, só através da busca diária da presença do Senhor Jesus. Jesus, ele ia orar. Aí você vai dizer, por que Jesus iria orar? Ele estava na condição humana, a condição de carne. E nessa condição, alguns dos seus atributos que ele tinha nas regiões celestiais não estavam presentes. Então ele necessitava da oração para buscar a direção do Pai. Na intimidade que Jesus tinha com o Pai orientava, o Pai mostrava. Tantas vezes ele chegava de um momento de oração, ele já sabia o que era para ser feito. Aí você vai dizer, mas é porque era Jesus. Irmãos, ele estava na condição humana. Ele veio, ele abriu mão da sua glória para estar no nosso meio, para nos ensinar.
Jesus esteve aqui para nos ensinar. Jesus esteve aqui para nos mostrar o que nós devemos fazer. Jesus esteve aqui para mostrar, apontar o caminho. É por isso que a Bíblia diz que somente são considerados filhos de Deus aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. Você pode se enganar. Você pode achar que tudo isso que eu estou falando não é verdade ou é uma meia-verdade. Irmãos, o fato de você achar, não muda a verdade de Deus. Então é melhor o quê? Nós nos adequarmos à verdade de Deus que nos traz vida eterna, ou continuar achando com as nossas verdades que vão nos levar cada vez mais distantes para o Senhor Jesus. É você que decide. Jesus já veio, já apontou o caminho, já fez. A mesa já está preparada. Tudo já está pronto. Basta apenas o quê? Você agora falar com o Senhor, não com palavras, mas com atitudes. Você está disposto a isso? Porque se você não fizer isso, é mais um domingo de Santa Ceia, irmãos. O que mudou na sua vida da última Santa Ceia para cá? Quanto você melhorou? Quais são as suas conquistas no campo espiritual? É para isso, fazer em memória de mim. Jesus foi na cruz, para quê? Para nos dar vida e vida com abundância. E não pode se falar em vida em abundância sem se falar no Espírito Santo, que é a água da vida, que brota do trono de Deus e está jorrando no meio da sua igreja. Mas você precisa mergulhar. Você precisa mergulhar neste rio. Deus, Ele não vai pegar você no colo e jogar dentro do rio. O rio está aqui. Você precisa tomar essa decisão. Não com palavras. Eu vou, faço. Eu vou e oro. Eu vou, não. Deus olha a sua atitude. Porque, irmãos, é lá quando você está a sós. É lá na sua casa. É lá quando você está longe da igreja. Que você está dizendo para Deus quem realmente você é. Estão entendendo? Você pode enganar as pessoas do seu lado, você pode enganar os seus amigos, mas Deus está vendo tudo. Se Deus está vendo tudo, não é mais fácil acertar a situação? Se Deus está vendo tudo, não é mais fácil pedir ajuda para Ele? Mas a palavra diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Quem é o Deus deste século? É Satanás. Ele tem colocado barreiras nos olhos e as pessoas não conseguem enxergar isso. Irmãos, hoje nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E a palavra fala, não tome o meu corpo e o meu sangue indignamente. E o que é participar indignamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus? A palavra nos fala, comer e beber indignamente é participar da mesa do Senhor com um espírito indiferente. Nós sempre cantamos, eu quero mais, eu preciso ansiar. Irmão, será que no seu íntimo realmente está toda essa vontade mesmo de buscar mais de Deus? Será? Será que realmente você tem brotado isso? Será que você cria uma expectativa de estar no próximo culto? O que Deus tem para mim? Será que você cria uma expectativa, Senhor? O que o Senhor vai falar comigo na próxima vez que eu abrir a Tua palavra? Pare, analise a sua vida, meu irmão. Às vezes nós passamos horas em entretenimento, mas não conseguimos dar meia hora para o Senhor Jesus. Eu estou falando demais? Não estou falando demais. Analise. A gente consegue assistir um filme 3, 4 horas e sai contente com isso. Você não consegue orar 10 minutos? Irmãos, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o povo de Deus? A decisão tem que ser sua, meu amado irmão. O que você decide hoje? Não precisa falar.
comece a mostrar a partir de hoje mesmo para o Senhor Jesus. Mostra para Ele. Milagres, maravilhas, são demonstrações do poder. Lá em Marcos 16, 17, eu quero ler aqui para os irmãos, eu já vou encerrar. No versículo, diz assim, no versículo 14, por último então apareceu aos 11. Estando eles reclinados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto e já ressurgido. E a eles disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Na minha Bíblia está escrito isso, irmãos. Eu não sei a Bíblia que você está lendo, porque quando essas coisas acontecem, muitos acham que é do diabo. Quando essas coisas acontecem, muitos duvidam. Mas não fui eu que disse, é Jesus. Antes de ascender aos céus, ele apareceu aos discípulos e disse, esses sinais seguirão ao que creem. Em meu nome farão todas essas coisas. Mas ele pediu, espere ainda um pouco. Antes de ascender aos céus, ele falou, aguardem um pouco. Aguardem em Jerusalém a promessa. Havia uma promessa, ao qual Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. E os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos terão visões, sonharão. Está escrito isso. E muitos não creem, muitos acham isso difícil. Irmãos, você precisa mudar a sua mente. Nós estamos na graça. A graça, ela surgiu com a demonstração de poder. E o Espírito Santo, ele quer mudar a sua vida. Porque o Espírito Santo apenas não faz essas coisas para mostrar que ele tem algum poder. Na verdade, ele faz tudo isso. Ele quer mudar a vida de vocês. É o Espírito Santo que transforma. Nenhum homem no mundo, ninguém no mundo pode mudar o caráter de uma pessoa. O Espírito Santo pode. O poder transformador. Mas você precisa deixar este poder agir na sua vida. Você precisa querer. Ele é uma pessoa. Ninguém entra na sua casa sem a sua permissão. Já quem entra na sua casa sem permissão, com certeza não é bem-vindo. O Espírito Santo, ele quer ser bem-vindo. Ele está esperando você convidá-lo. Vem, Espírito Santo. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Eu quero mudar. Olha, mapeia todo o meu ser. Mostra quais são as coisas. Para Deus não existe aquele negócio de eu nasci assim, desse jeito. Essa faz parte da minha personalidade. Tudo bem, Deus em algumas coisas até não te muda por completo, mas Ele dá o domínio próprio. Ele te dá os frutos do Espírito que vão sobrepor estas coisas, e essas coisas vão reger agora o seu ser. Estão entendendo, irmãos? Por isso nós precisamos abrir as nossas mentes, os nossos olhos, para a vontade do Pai. A verdadeira vontade do Pai, que sejam cheios do poder de Deus. Sejam cheios. E para ser cheio, você precisa ter intimidade. Porque lá em Mateus 7, 21 ao 23, eu finalizo aqui. Fala que pessoas também podem fazer obras igual o Senhor fez. Lá está escrito assim, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente o que faz a vontade do meu Pai estará no céu. Muitos dirão a mim, naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afasta-vos de mim, da presença, vós que praticais o mal. Então,
Qual é a diferença, irmãos? A diferença é ter uma intimidade com o Senhor Jesus. Porque o nome dele é poderoso. Se você invocar o nome do Senhor Jesus, com certeza algo pode acontecer. Mas Deus pode nem conhecer. Deus pode nem saber quem é a pessoa que está invocando o nome dele. Deus quer conhecer. Deus quer chamar pelo seu nome. Então nós vemos que a demonstração de poder é um resultado de algo maior, que é a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. Busque a presença de Deus e o favor de Deus vem sobre a sua vida. Busque a presença de Deus e você será usado com demonstrações de poder, não para a sua honra e glória, porque toda honra e a glória pertence ao Senhor Jesus. Aí você vai dizer, então, não tem nada, não precisa nada dessas coisas. Precisa, irmãos, porque onde Deus está, não tem como você apagar, não tem como você pôr uma luz embaixo da cama, porque a luz de Deus, ela resplandece. Não tem como você esconder essas coisas vão acontecer. Não tem. Não tem. Se você der liberdade para o Espírito Santo, algo vai acontecer. Não tem como você limitar este poder. Mas Deus quer te conhecer. E nesta manhã nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E eu quero que você reflita. Que não sejam por palavras. De repente o seu servir a Deus está sendo por palavras toda a sua vida. Mas Deus quer que seja agora por atitudes. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém, Jesus. Vamos dar sequência aqui para logo irmos mais do que abençoados para os nossos lares. Amém? A palavra já veio de encontro aos nossos corações. E a palavra é isso. A própria palavra diz que a carne luta contra o espírito contra a carne. Então aqui o espírito lhe deu umas na carne aqui que a gente precisa ver que Deus está falando. Que a nossa carne, ela é ousada. Ela não quer ouvir o que Deus está falando. A carne, ela não quer dar atenção para o Espírito Santo. A carne, ela quer sossego, ela quer conforto, ela não quer sair da mesmice, ela quer continuar no marasmo, ela quer continuar dormindo na igreja, ela quer continuar apagada. Mas eu gosto disso, o Espírito Santo fala com a igreja. O Espírito Santo nos alerta, porque os dias são maus. Nós temos que se alegrar com mensagens que nos chama a atenção, porque nós somos filhos de Deus, porque o Pai repreende ao Filho a que ama, e Ele quer o bem, Ele quer o melhor, Ele quer que nós cheguemos ao nosso objetivo. A palavra de Deus diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E nós estamos sempre fazendo isso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Sempre em memória dele, sempre lembrando dele, sempre puxando o nome santo dele à memória e não esquecendo nunca. Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a tua palavra. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor quer o melhor da tua igreja. Nós sabemos que o Senhor quer extrair o melhor dos nossos corações. Mas só o saber, Pai amado, não adianta muito. Como foi ministrado, nós temos que demonstrar através das nossas atitudes. E que isso, Pai amado, ao participarmos do teu corpo, do teu sangue, Senhor, o teu Santo Espírito venha sempre nos lembrar. Você ouviu a mensagem, você sabe que tem que praticar e não só ser apenas ouvintes da minha palavra.
A igreja precisa praticar, nem que comece por um pouquinho, nem que comece com um versículo, nem que comece com 1 minuto de oração, nem que comece com 10 minutos de jejum, mas tem que começar. A igreja não pode desistir sem ao menos tentar lutar contra o inimigo. A igreja não pode desistir sem ao menos pelejar contra aqueles que querem destruir nossas almas. Então receba renovo ao participar do corpo e do sangue, receba a restauração da sua vida, da sua alma ao participar do corpo e do sangue. Receba a ousadia do Espírito Santo ao participar do corpo e do sangue. Receba a alegria do Espírito Santo ao participar do corpo e do sangue. Receba do alto aquilo que Deus tem de melhor para você, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um nesta manhã. Eu declaro a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Continue em espírito de oração. Adore a Deus. Vamos participar da ceia do Senhor. Isso. Amém, Jesus. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha
Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Quem sabe canta. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, tu inclinarás os teus ouvidos. Mas vale um dia, mas vale um dia, sempre do teu querer, que toda a vida. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.